Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente. Eu sou a professora Adriana Cabral, do melhor componente que é História. Acompanha comigo, então, o objeto de conhecimento da nossa aula. Olha só, a aulinha, então, de número 41. O objeto de conhecimento, o papel da religião cristã, dos mosteiros e da cultura na Idade Média, o detalhamento, as cruzadas. Vamos, então, agora guerrear e vamos saber como que isso aconteceu, então, na nossa história. Acompanha comigo, então, a nossa aula. Um assunto interessante que nós trazemos para a nossa aula é exatamente falar, então, sobre as cruzadas. Vamos guerrear, então, agora para conquistar, para novamente, termos acesso, então, aí à cidade, de Jerusalém. Então, esse foi um dos objetivos, então, das cruzadas. Nós vamos ver, então, aí na nossa aula que tivemos, então, várias cruzadas, da primeira até a nona. E vamos ver, então, como que se deu, essa história. Acompanha ali comigo o que é, então, professora, esse termo que a senhora está falando, que é, então, a cruzada. Vamos entender, então, esse conceito. É um termo que aparece de forma esporádica apenas em meados do século XIII, quando aquele fenômeno histórico já perdia a sua força. Os textos medievais falam geralmente em peregrinação, guerra santa, expedição da cruz e passagem. A expressão, então, cruzada, ela surge, então, ou ela deriva do fato de seus participantes considerarem-se soldados de Cristo, marcados pelo sinal da cruz, e, por isso, bordar, então, uma cruz na sua roupa. Olha, vocês têm aí a imagem, então, exatamente, de uma parte das cruzadas, de um selo aí que representa muito bem, então, esses que nós chamamos, então, aí dos cavaleiros, tá? São aqueles, então, que vão lutar nas cruzadas. Vamos, então, agora falar sobre uma parte bem interessante, que é o quê? Havia selos, então, que indicavam também esses cruzados, tá? O selo, então, ele era uma marca que autenticava um documento e sua assinatura. Existem cerca de 20 selos templários conhecidos. Eles pertenciam a mestres, altos dignatários, mandantes ou cavaleiros da ordem. O mais famoso selo templário tinha a imagem de 2 cavaleiros montados no mesmo cavalo. Há muita discussão a respeito, então, do seu significado. Mas o importante disso é saber o quê, Que, ao contrário do que muitos pensam, não era uma representação do ideal de pobreza, uma vez que a ordem fornecia pelo menos 3 cavalos para cada cavaleiro. Para alguns especialistas, a figura ela expressava a dualidade da ordem, o monge-soldado, que realiza, então, de uma só vez, uma luta, mas com diferentes meios, o espiritual e o temporal. Para Alain Dormier, a figura simboliza a vida comum, a união e a devoção. Então, observa, aqui eu trago para vocês, então, agora algumas imagens dessa, exatamente, então, de cruzes, então, que elas vão exatamente fazer o quê? Elas vão, então, falar como que era aí, algumas ordens, então, aí, desses cavaleiros que vão, então, guerrear, lá tirar, então, a Guerra Santa, a cidade de Jerusalém, então, lá da mão dos muçulmanos, que eram aqueles, então, que detinham o poder ali, em Jerusalém, uma cidade que ela era importante, então, para várias religiões. Acompanha comigo, olha, vocês têm, então, a imagem, de várias cruzes. Temos, então, aí, a primeira cruz, que é a cruz patronal, a segunda, então, das 8 beatitudes, a gente tem também a cruz patê e a cruz tal. Vamos falar, então, um pouquinho sobre cada uma delas. Havia diferentes tipos de cruzes para os cavaleiros templários, sendo os mais comuns a cruz grega, a patriarcal, a tal, a das 8 beatitudes e a patê. A cruz grega era a mais usada pela ordem do templo. Tem braços iguais, que representam o equilíbrio entre o divino e o terreno, e o espírito e a matéria, a união e a harmonia dos opostos. Ela aparece em selos, nas tumbas dos cavaleiros, em estelas e
pinturas nas igrejas. A cruz, então, patriarcal, possuía, então, um braço menor acima do maior, era a mais usada na iconografia grego-bizantina, por ser o símbolo do patriarca da Igreja Oriental. A cruz das 8 beatitudes, ou as bem-aventuranças, tem 8 pontas que apontam para o centro. As beatitudes são, então, o fervor espiritual, viver sem malícia, arrepender-se dos pecados, praticar a humildade, amar a justiça, ser misericordioso, ser sincero e limpo de coração, sofrer com paciência, tá? Então, vamos falar agora um pouco sobre a cruz tal. Na forma da letra T, que no alfabeto grego se chama tal, é um símbolo muito antigo, misterioso e vital. O braço oriental e vertical simboliza o céu e a terra. Na Bíblia, o tal ele é mencionado lá em Ezequiel 9:4. Passa pela cidade de Jerusalém e marca com o tal a fronte dos homens que gemem e choram por causa das coisas abomináveis que se praticam no meio delas. O tal foi o sinal que salvou os hebreus do extermínio. A cruz tal também foi adotada pelos franciscanos, né? E para os franciscanos, então, ela é feita de madeira. Vamos falar, então, agora sobre a cruz patê, ou cruz patada. Tem os braços iguais e que se abrem para fora. É a cruz mais usada nas representações dos templários. Foi utilizada por outras ordens, apenas mudando a cor. Vermelha para os templários, branca para os hospitalários e negra sobre fundo branco para os cavaleiros teutônicos. Então, temos aí, né, essa parte então que falou sobre essa imagem, essa representação, então, que foram exatamente aí as cruzes que vão simbolizar também, né, os cruzados. Olha só, acompanha ali comigo, então, sobre essa definição, então, do conceito. Podemos simplificar seu conceito, como, né? Então, elas foram expedições militares empreendidas contra os inimigos da cristandade e, por isso, legitimadas pela Igreja, que concedia aos seus participantes privilégios espirituais e materiais. Portanto, as lutas contra os muçulmanos no Oriente Médio e da Península Ibérica, contra os eslavos pagãos na Europa Oriental e contra os heréticos de qualquer parte da Europa Oriental, eram, então, o quê? As cruzadas. Percebam, então, aí essa importância que a gente tem, né, para essa representatividade, então, das cruzadas. Os privilégios dados aos cruzados, o principal deles era a indulgência, concedia o perdão dos pecados. Lembrem-se que a forte religiosidade é típica da sociedade, então, do medievo. Fazer um voto de cruzado era tornar-se quase um eclesiástico temporário, pois ficava submetido à igreja e isento, então, da jurisdição laica. Então, o que eu estou marcando para vocês? Que uma vez a gente indo, então, como, né, um cruzado, exatamente, né, buscar, então, aí essa soltura, né, de Jerusalém, é como se a gente, então, estivesse fazendo o quê? Estivesse, então, a cargo dessa Igreja Católica, tá? Por isso que eu acabei de falar para vocês também, né, ainda há pouco, que era exatamente por isso que eles recebiam 3 cavalos, que era para poder, então, sair da sua localidade e ir guerrear, né, tomar, então, essa terra de Jerusalém de volta ao culto, né, a presença, então, dos cristãos que poderiam ir para lá, claro, né, e fazer aí, né, os seus cultos e visitar, então, os locais por onde Jesus andou. Então, é uma cidade importante, por isso que nós vamos, então, agora nos tornar cruzados ou cavaleiros templários. Escolhe aí o teu nome favorito, tá? E vamos, então, aí tirar essa cidade, então, desse poder aí dos muçulmanos. Vamos ver agora, então, quem financiou, então, essas cruzadas. Acompanha aí comigo, olha só, quem financiou as cruzadas. As cruzadas eram financiadas pelos próprios cruzados e pela igreja. Os pequenos nobres empenhavam seus bens e vendiam a liberdade dos camponeses dependentes de suas terras. Os senhores feudais, eles recebiam uma ajuda de seus vassalos,
Os soberanos criavam tributos novos, a igreja recebia donativos e taxava as rendas de laicos e clérigos. Então, o que que isso significa, né? Que essa igreja, ela vai exatamente ali, né, fazer também esse investimento nessa ida, então, dos cruzados para tirar lá Jerusalém, então, das mãos dos muçulmanos. Então, era exatamente isso que nós acabamos de ver, perfeito? Acompanha ali comigo, temos ainda, né? Em alguns casos, os cruzados levantavam empréstimos junto a mercadores, como a Quarta Cruzada, né? Que eles foram, então, pedir o quê? Eles foram pedir empréstimos lá com os venezianos, ou junto à Cruzada de São Luís com os genoveses, ou as ordens religiosas, então, templários. Perceba, então, que, observa aí, Gênova e Veneza, duas cidades que nós já falamos, elas são ligadas, então, ao comércio. O comércio está dando certo. É exatamente que essa Quarta Cruzada, eles vão, então, pedir empréstimos dessas cidades que estão se sobressaindo aí no comércio. Então, se tem dinheiro, eu vou lá fazer empréstimos exatamente para fazer o quê? Esse investimento, então, nesta ida lá para a cidade, então, de Jerusalém, ok? Vamos ver agora um ponto importante, que é o seguinte: qual foi o motivo, então, oficial para o início, então, dessas cruzadas, tá? Então, acompanha aí comigo. O motivo foi a inspiração política e religiosa. Lembra que nesse período, tá? A religião, ela está muito ligada ali com os nobres, ela está muito ligada, então, com o poder. Essas cruzadas, elas vão ser convocadas em 1095 pelo Papa Urbano II, tinha como objetivo conquistar Jerusalém, a Terra Santa, considerada, então, aí o berço do cristianismo. Então, não esquece disso, tá? Isso é uma parte importante. Jerusalém, então, é a Terra Santa. Ela é importante para o cristianismo e para outras religiões, como para os próprios muçulmanos, como também para os judeus, ok? Vamos ver agora, né? Vamos falar um pouco melhor, então, sobre essa cidade de Jerusalém, né? Por que ela se tornou, então, esse local importante, esse local de disputa? Acompanha aí comigo Jerusalém, então, um local importante para o cristianismo, para o islamismo e judaísmo. A cidade tinha sido conquistada pelos turcos, seus jússidas, do século VII, e, segundo a igreja, precisava ser resgatada das mãos dos infiéis. Então, olha só, acompanha aqui comigo essa parte, né? Quem são aí os infiéis? São exatamente os muçulmanos, tá bom? Então, olha só, segundo essa igreja, ela precisa, então, ser resgatada das mãos desses infiéis, que, entre outras ações, olha, eles dificultavam as peregrinações de cristãos aos lugares sagrados, então, do Oriente. Então, guarda aí na tua memória, por quê? Por que isso é importante? Porque eu acabei de dizer para vocês, é a cidade aonde a gente vai fazer visitações. É o local onde Jesus ele andou, ele caminhou. Então, ela tem ela é importante, né? Ela tem esse significado, então, para quem tem a religião. Ou seja, vários cristãos vão lá, então, para fazer cultos. Vamos acompanhar ali comigo, olha só. Outro marco importante é que os muçulmanos faziam a sua expansão para outros lugares, o que era visto com preocupação por parte dos dirigentes da Igreja Bizantina. Temos, então, o encontro de interesses políticos. O imperador bizantino desejava o apoio militar do Ocidente para deter o avanço do avanço muçulmano no Oriente. Próximo, enquanto o Papa sonhava em reunificar as igrejas de Roma e Constantinopla, que estavam separadas, então, desde o cisma de 1054. Além disso, queria libertar Jerusalém, então, do domínio muçulmano. Os islâmicos, eles estavam, então, estendendo seus domínios e já haviam conquistado a região, então, da Palestina, colocando em risco o domínio do Império Bizantino, tá? Então, olha aí, essa informação ela é importante.
Estrangeiros que professavam outra fé agora ocupavam, então, a terra sagrada, Jerusalém. Os islâmicos, com Jerusalém ocupada, proibiam o acesso dos cristãos aos locais por onde Cristo caminhou. Esse seria o motivo inicial para justificar, então, aí o quê? As cruzadas. Então, olha só, para o judaísmo, Jerusalém ela é importante porque foi capital do reino de Davi. Nota-se, então, aí o interesse, então, nessa cidade principal. É exatamente por isso que eu preciso, então, lá e tirar, então, essa cidade de Jerusalém das mãos, então, desses muçulmanos. É importante também inserir, então, dentro desse contexto, a busca por terra. Olha só que outro fator interessante, né? Por que, professora, eu vou buscar terra? Porque muitos dos cavaleiros, dos nobres, né, que se dedicaram às cruzadas, eles eram descendentes da nobreza. Nesse período, o feudo ele era herdado somente pelo filho mais velho, que era o primogênito homem, o senhor feudal. Os demais filhos ficavam, então, sem terras. Ir para as cruzadas seria uma forma dos demais filhos conseguirem terras, dinheiro e prestígio, ou pelo menos era isso que muitos dos nobres eles pensavam. De certa forma, então, as cruzadas fizeram a união de interesses da igreja e dessa aristocracia, então, feudal. Acompanhe, então, comigo agora, né, essa convocação, então, para a gente ir lá, né, tirar, então, aí essa cidade de Jerusalém das mãos, então, aí dos muçulmanos. Quem foi que fez, então, essa convocação? Acompanhe ali comigo uma imagem interessante. Esse, então, é o Papa Urbano II. É ele, então, que vai fazer a convocação da cruzada. O Papa Urbano II foi o responsável por organizar a primeira expedição, pois era preciso recuperar e reconquistar, então, Jerusalém. Esta já era considerada, então, uma cidade santa para o cristianismo. As expedições tinham um caráter religioso e militar contra, né, aí, os islâmicos. Então, a gente precisa, então, lutar contra esse mundo aí muçulmano, contra os islâmicos. Vamos ver agora, então, quem é que vai apoiar as cruzadas, tá? Cavaleiros, claro, né, que são exatamente eles que são conhecidos, então, como os cruzados, são os cavaleiros que participassem, então, das expedições. A igreja lhes concedia a indulgência, o perdão dos pecados. Então, o que é a indulgência? É exatamente o perdão, então, dos pecados. E buscavam, claro, como nós vimos agora, terras, buscavam, então, propriedades. Os comerciantes passaram a apoiar essas expedições com a intenção de ampliar seus negócios através da venda de produtos e especiarias orientais, como o gengibre, a pimenta e vários outros, né, que a gente chama, então, aí de especiarias. Então, observa, tá? Que quem financia também tem um outro objetivo, que não é só livrar Jerusalém. Eu quero, então, o quê? Né? Comerciar. Eu quero novos produtos que eu possa vender e ganhar muito dinheiro. Deu para entender? Vamos, então, agora falar, então, sobre alguns objetivos, né? O objetivo das cruzadas. Acompanha aí comigo. O objetivo, então, das cruzadas para os cristãos recuperar Jerusalém, a terra sagrada, era o mais importante. Isso dava à expedição um caráter de guerra santa. Afinal, a Terra Santa estava ocupada por pessoas que professavam uma fé diferente em relação aos cristãos. Então, olha só, para os comerciantes, o objetivo estava em ampliar as relações comerciais, então, com o Oriente. Lembra lá das especiarias, produtos novos para venda. As cidades de Gênova e Veneza se tornaram importantes centros comerciais na Península Itálica e Mar Mediterrâneo, que voltou a ser utilizado para a navegação comercial. Era a principal rota, então, dessas cidades. Lembra lá, a gente já viu isso, Gênova e Veneza são cidades que o comércio está despontando. Exatamente por isso eu tenho dinheiro para investir. Acompanha ali comigo, então,
As cruzadas, elas iniciam como uma característica religiosa, mas isso vai se alterando, então, ao longo do tempo, ganhando motivações, então, comerciais. Presta atenção nisso. No início, eu tenho característica religiosa, tirar Jerusalém, mas depois, quem comercializa, quem vai investir dinheiro, ele quer o quê? Novas especiarias, novos produtos, então, para venda. Disputa entre os próprios cruzados também se torna comum diante da conquista de posses no Oriente. Então, olha só, vamos ver agora quais foram as cruzadas, tá? Então, nós temos aí para vocês a Cruzada Popular ou dos Mendigos, tá? Que é em 1096. Aí temos depois a primeira cruzada, a segunda, a terceira, a quarta cruzada, a Cruzada das Crianças, a quinta cruzada, a sexta cruzada, a sétima cruzada, a oitava cruzada e a nona. Então, percebam, foram várias vezes que fomos, então, aí tentar tirar, então, essa, Jerusalém, então, das mãos dos islâmicos, dos muçulmanos. A primeira jornada que saiu da Europa foi responsável por vários saques e violações a aldeias por onde passavam em direção ao Oriente. Conseguiram chegar em Constantinopla no mesmo ano em que partiram, sendo bem acolhidos pelo imperador bizantino, o Aleixo I. Esse imperador bizantino pediu, então, que os cruzados aguardassem até a chegada de novas tropas para seguirem em diante até a Palestina. Após um mês, iniciaram, então, uma caminhada até a Palestina, sendo derrotados nas áreas próximas a fronteiras com o povo islâmico. Conseguiram, então, chegar até a cidade de Niceia, onde foram vencidos pelo exército do sultão Kingile Arslan I, tá? Olha só, então nós temos aí, esse início então aí das cruzadas. Acompanha comigo então a primeira cruzada, que é a Cruzada dos Nobres ou a Cruzada dos Cavaleiros, tá? A primeira cruzada contou com a participação de nobres e peregrinos que buscavam então o perdão dos seus pecados através das indulgências, da indulgência. Saindo de Constantinopla em 1096, a primeira cruzada prometeu que devolveria as terras ocupadas pelos turcos ao Império Bizantino. Essa primeira cruzada, então, ela contou com a participação de vários nobres ricos e contou com 35 mil guerreiros, dos quais 5 mil eram cavaleiros. A história militar dessa primeira cruzada foi marcada por atrocidades. O episódio mais famoso ocorreu na vitória dos cruzados em Jerusalém. Conta-se que de mortes nessa cruzada foram cerca de 40 mil pessoas. Foram alvos de massacres, além dos muçulmanos, judeus e cristãos. Então, olha aí, o problema então dessa primeira cruzada. A primeira cruzada, então, além de conquistar as cidades de Niceia e Antioquia, também conseguiu reconquistar, Jerusalém em 1099. Os cruzados usaram sua força para reprimir e impor o seu domínio. As terras conquistadas foram divididas entre eles, onde implantaram o sistema feudal. Agora, olha só, lá no Oriente, do outro lado, eu estou conquistando terras. A promessa, então, de devolver as terras ao Império Bizantino nunca foi cumprida. Tá? Então, percebe aí que aos poucos eu vou ganhando terras, então, lá do outro lado. Os cruzados que permaneceram, então, na Palestina, uniram-se em ordens militares de caráter religioso. Na Terra Santa, surgiram, então, a Ordem do Templo, em 1118, mais conhecida como Ordem dos Templários, e a Ordem dos Hospitalários de Santa Maria, em 1190. Conhecida como a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos. Então, percebe aí também que eles vão mudar, até mesmo na composição. A nomenclatura também vão tendo novos elementos, A gente vai formando, então, outras ordens, então, de cruzados. Vamos acompanhar, então, a segunda cruzada. Olha aí a segunda cruzada, 1147 a 1149. A segunda cruzada é promovida pelo Papa Eugênio III, em 1147, com o apoio do Luís VII da França e Conrado III do Sacro Império.
Também foi marcada por conflitos entre os próprios cruzados, por divergência na forma de ataque. Os cruzados não conquistaram Edessa, mas deixaram o reino de Jerusalém politicamente mais fraco na região, sendo ocupada mais uma vez pelos islâmicos. O único ponto positivo da campanha foi a recuperação, então, de Lisboa em 1147. Vamos falar agora, então, sobre a Terceira Cruzada. Nós temos, então, aí a Terceira Cruzada, ou Cruzada dos Reis. O Papa Gregório III foi responsável em convocar a Terceira Cruzada após o sultão do Egito, Saladino, conquistar Jerusalém. Os principais reis da Europa participaram, então, dessa cruzada. Filipe Augusto, rei da França, Frederico Barba-Ruiva, imperador do Sacro Império Germânico, Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra. Então, olha só o que aconteceu aí com alguns desses reis. O Frederico Barba-Ruiva morreu afogado na Cilícia. Os reis Filipe Augusto da França e Ricardo Coração de Leão da Inglaterra entraram em conflito entre eles. Apenas então o rei inglês continuou a campanha rumo a Jerusalém. Após então aí após várias conquistas ao longo da expedição, Ricardo Coração de Leão chega a Jerusalém, onde trava uma grande batalha com o exército de Saladino. Em 1192, houve um acordo firmado entre o Ricardo Coração de Leão, representando os cristãos, e o Saladino representando aí os islâmicos, os muçulmanos. Jerusalém continuaria sob o domínio dos islâmicos, mas seria aberta, olha só que legal essa informação, guarda aí, né? Mas ela seria então aberta à visitação de cristãos peregrinos desde que estivessem desarmados. Lembra que as cruzadas, elas são expedições militares, tá? Então, essa parte ela é interessante porque a gente não consegue tirar de vez a Jerusalém das mãos dos muçulmanos, dos islâmicos, mas a gente consegue, né, essa ida, então, dos cristãos até a cidade, né, para fazer aí, né, os seus cultos, né, as suas peregrinações. Vamos falar agora, então, sobre a Quarta Cruzada. Acompanha comigo. A Quarta Cruzada, ela teve início com o objetivo de tomar a Terra Santa, mas esse objetivo mudou quando os cruzados se juntaram aos venezianos, tomaram e saquearam Constantinopla, cidade cristã e capital do Império Bizantino, tá? Esse evento levou à fundação do Império Latino, consolidando o grande cisma do Oriente entre a Igreja Católica e as igrejas bizantinas. A Quarta Cruzada ficou conhecida como a Cruzada Comercial. A partir dela, houve a intensificação, então, do comércio. Preciso marcar para vocês, então, que a partir dessa Quarta Cruzada, o objetivo já não era tanto tirar Jerusalém das mãos dos muçulmanos. Então, ela vai ter agora, todas as outras cruzadas, elas vão estar muito mais ligadas ao comércio. Acompanha comigo, então, aí temos a Cruzada, então, das Crianças, de 1212. Acreditavam-se que somente as almas puras poderiam libertar Jerusalém. Isso levou milhares de crianças a serem embarcadas em navios em Marsella, na França, em direção ao Oriente. Depois do ocorrido na Quarta Cruzada, os adultos não eram de confiança e somente as crianças, por serem puras, poderiam participar, então, das cruzadas. Ao longo do caminho, muitas crianças morreram de fome e frio e as que sobreviveram foram vendidas como escravos. Vamos, então, aí falar agora sobre a Oitava Cruzada, que é, então, de 1270. Após várias derrotas em diversas cruzadas, em 1270, o rei Luís IX da França iria liderar a Oitava Cruzada com a intenção de reconquistar Jerusalém. Se dirigiram ao Egito, sendo contaminados por uma peste que levou muitos cristãos à morte. Então, nós temos aí, né, essa Oitava Cruzada,
o rei morre e nós temos aí a nona como se fosse uma continuação da oitava. Acompanha aí comigo a nona cruzada, 1271 a 1272, com a morte do rei Luís IX, o rei da Inglaterra, o Eduardo, resolveu ir à luta no Oriente, porém a morte de seu pai, Henrique III, fez com que o Eduardo retornasse à Inglaterra para assumir o trono, né, como rei. Alguns historiadores eles acreditam que a nona cruzada seria então uma continuação então da oitava. Vamos fechar então esses pensamentos sobre essas consequências então das cruzadas. Acompanha comigo. As cruzadas provocaram rivalidade entre os cristãos e os islâmicos, possibilitaram o crescimento e fortalecimento do comércio e do transporte de especiarias, retornaram as relações então aí do Oriente com o Ocidente, fizeram também aí o fortalecimento do poder real à medida que os senhores feudais perderam força e ficaram empobrecidos com economias arrasadas pelo elevado custo das guerras. Então, queridos, vimos aí essa parte então das cruzadas, tá? Por aqui eu atingi meu objetivo e é exatamente por isso que a professora então se despede. Até a próxima.